Hora de Aventura é uma série de animação que mergulha os espectadores em um mundo pós-apocalíptico chamado Terra de O. Criado por Pendleton Ward, a trama segue as aventuras de Finn, um extermínio do garoto humano, e seu leal amigo Jake, um cão mágico com habilidades elásticas. Juntos eles exploram paisagens surreais, enfrentam desafios épicos e interagem com uma ampla variedade de personagens, desde princesas excêntricas até vilões extravagantes. Com um mix de comédia irreverente, elementos de fantasia e temas emocionais, Hora de Aventura cativa público de todas as idades, tornando-as de todas as animações mais adoradas e influentes dos últimos anos. Quer saber o que eu acho sobre Hora de Aventura e se eu concordo com essa sinopse? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um vídeo de indicações aqui para vocês falando um pouco sobre a Hora de Aventura. Nessa sequência de desenhos, filmes, animes, um dos inscritos pediu loucamente Hora de Aventura. Ele é muito fã e eu falei pra ele que eu não iria assistir 200 episódios, iria assistir apenas o primeiro terço, algo que já apareceu também na outro tipo de episódio, que eu vou deixar no cardzinho pra vocês lá ver também. Quando uma história é muito grande, o anime é grande, a animação é gigantesca, como aparece em apenas show e aqui na Hora de Aventura, não tem como assistir 200 episódios, até mesmo um terço se torna muito surreal, por isso que eu ia ver a primeira temporada. Mas da mesma forma que aconteceu lá no quesito de apenas um show, ele disse que a primeira temporada, a segunda temporada não faz jus ao desenho como um todo, porque depois de certas quantidades de episódios, o desenho começou a seguir por um rumo diferente, levando uma outra proposta. Ele disse que ele é muito fã, mudou muito a infância dele, e é um dos desenhos que mais faz como influência positiva na construção de mundos dele hoje. Ele disse que ia separar para mim 12 episódios, algo que eu já ia assistir previamente da primeira temporada, como eu já tinha programado, que ele disse que seria mais interessante eu fazer a minha primeira análise, a minha primeira impressão desses 12 episódios, onde ele separou 6 focado na história world building e outro mais focado em personagens. Então, nesse episódio eu vou fazer um tanto diferente, vou fazer como é feito nos outros, onde eu passo rapidinho e dou minhas primeiras impressões, mas sim, irei fazer episódio por episódio, dentro desses 12 episódios, a minha primeira impressão, trazendo uma opinião totalmente sincera e, obviamente, a primeira impressão propriamente dito, porque não conheço nada. Obviamente, nada, eu conheço alguma coisinha. Eu sei que o Rei Gelado, ele é do mal. Eu sei que o Finn e o Jake são melhores amigos. Eu sei que a Princesa Jujuba parece um caroço. Eu sei que tem um caso aí, não sei se é com Marcelinho ou com o Caroço. Assim, eu sei porque eu sou professor, então, obviamente, já ouvi bastante de alunos comentando aí durante todos esses momentos. Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazer essa primeira impressão ouvindo episódio por episódio, dentro da lista que ele trouxe para mim. Eu, obviamente, vou deixando no canto da tela qual é o episódio que eu estou falando, tanto o episódio quanto a temporada e o título, para você já ter uma maior noção. E com isso eu vou dando a minha opinião mais sincera e assim, obviamente, pegando ponto a ponto no quesito bem narrativo, world building e de personagem. O primeiro episódio que ele pediu para eu assistir é o episódio número 24 da 6ª temporada, chamada Evergreen. É interessante porque a história basicamente conta a história de que existe um dinossaurinho que tem um outro dinossaurinho que parece ser uma voz meio infantil. Eu peguei no legendado porque eu não consegui achar nenhum dublado. Uma voz infantil juntamente com algo que parece um gatinho, um cachorrinho, talvez um ancestral, talvez do Jake, porque é muito parecido. E vai tendo alguma coisa e chega e encontra Evergreen, que é o cara, né, o grande, vamos assim dizer, antagonista desse capítulo, que tem como objetivo ter a coroa do poder, que com isso ele vai conseguir eliminar o meteoro. Apesar de que essa coroa dá o poder de ter um desejo, e esse desejo fica totalmente infutável, não é possível se quebrar isso. Outras entidades, né, porque o Evergreen é a entidade do gelo, aí tem a entidade do fogo, é um cara que tem uma mão de siri, uma coisa meio que assim. Nós temos um cara com formato de gosma, como se fosse meio que um slime, e um cara com formato de doces. Aí eles falam que não pode ser, não pode dar certo, aí eles são derrotados por esse Evergreen. Ele, juntamente com esse dinossaurinho, vai levando até o local onde encontraria uma gema poderosa para fazer a coroa. Acontecem os problemas, tem lá o grande guardião da gema, acontece deles conseguirem a gema que eles precisam, constrói a
a coroa, funde a coroa, e quando vai acontecer isso finalmente, acontece um acidente, Evergreen não pode utilizar, pede pro dinossaurinho fazer o desejo dentro do coração dele, que seria derrotar, no caso, o cometa, mas na verdade o desejo dele era conseguir fazer mágica, também fazer mágicas de gelo, ser presente na vida e mais importante do Evergreen, e com isso ele vai se tornando aos poucos, e com isso chega ele se tornando o Rei Gelado, e corta com o Rei Gelado sonhando como se fosse uma lembrança passada da sua vida. Claro, agora, essa é a história. Beleza, qual que é a minha impressão que eu tive sobre esse enredo? É um tanto complicado você pegar simplesmente o episódio número 24 da sexta temporada, acredito que deve ser lá pro episódio 80, 90, então muita coisa aconteceu. Pode ser que não, porque agora que eu conheço a origem, talvez uma origem, talvez um sonho, um pesadelo, não tem como saber. Claro que, obviamente, algum outro episódio pode ser que tenha alguma referência a esse ou uma referência ao outro, com isso a gente consiga quebrar. Porém, de uma forma mais geral, não é possível você entender necessariamente se aquilo realmente é um sonho ou se aquilo realmente é uma memória. Por quê? Porque não tem muita informação. Claro que são muitos detalhes, parece ser algo biográfico, né? No caso biográfico, onde tem a origem dele, eles eram um dinossauro, que na verdade ele foi roubado pelo cara, o Evergreen, e fez uma mutação no cérebro dele, fazendo com que ele se tornasse um dinossauro falante, né? No caso magia, o que seja, totalmente uma explicação, assim, não deixa o pai bravo. Ah, mas você é meu pai? Não, na verdade eu roubei o seu ovo, transformei uma mutação no seu cérebro, mas é quase a mesma coisa. Então assim, tem um infodumpzinho aqui, mas é pelo lado da comédia, então não tem problema, porque é um infodumpzinho no meio de um diálogo, no meio de um sarcasmo, no meio de uma construção de personagem, então beleza, aí faz sentido, não tem problema nenhum. Então o que acontece? Você percebe que a construção narrativa dessa história, ela realmente parece ser um sonho ou uma memória muito curta. Porque tem um começo, meio e fim muito rápido, sem contexto, sem origem, onde as informações são jogadas muito em cima da outra. Não existe uma explicação muito lógica do que está acontecendo, simplesmente está acontecendo. E obviamente também faz uma referência, dizer que tem um meteoro gigante que vai destruir a Terra, e no caso tem dinossauros ali, então o meteoro acontece, destrói, dizima todo mundo, mas como ele é super poderoso por causa da coroa, ele fica e a evolução acontece normalmente. Então pode acontecer que, assim, pequenos detalhes podem ser importantes, como, hoje em dia não existe mais dinossauro no mundo de O, porque aconteceu o meteoro da mesma forma que aconteceu aqui. Aí já fala na sinopse que é um mundo pós-apocalíptico. Então, você pode utilizar esse sonho como algo que seja uma forma de caracterizar o possível passado do Rei Gelado, ou pode ser ipsis literis. Então assim, de uma forma geral, caso a gente siga como se fosse um sonho, eu acredito que seja uma forma de representar algumas mágoas, medos e ansiedades do próprio Rei Gelado. Se por acaso realmente aconteceu, aquele é um passado dele, o passado da Terra, e com isso acontece, ele só está lembrando dentro de um sonho, de um pesadelo, você consegue perceber diversos fatores, por exemplo, a não existência de dinossauros, como aconteceu o grande cataclisma do meteoro, grandes entidades onde existiu do gelo, do fogo, do slime e das balas, talvez tenha algum reino ou alguma coisa que mostra a existência dessas divindades, e mostra como porque o Rei Gelado ele tem esse trauma, essa psique zoada, e também pelo fato de que ele tem esses poderes tão fortes. E obviamente de gelo, né, por causa do Evergreen e tudo mais. Então você consegue ter uma explicação rápida de um pouco da origem do universo, não do universo, mas a origem do planeta, ou pelo menos o passado do planeta, um pouco do passado do Rei Gelado. Isso você considerando que seja um passado, realmente seja um sonho onde revelam umas memórias oprimidas do Rei Gelado naquela época. De uma forma geral, eu acho que seria meio que um pouco tardio essa origem, pegando a sexta temporada. Porém, acho interessante também o fato de que você já tem uma construção de personagem, já tem uma caracterização de antagonista, e depois chega um ponto que fala, é mesmo, toma aqui essa origem, e agora quero ver se você mantém o seu pensamento sobre como que é, ou por que ele é, e por que ele é assim. Então, de uma forma geral, acredito que dentro da origem de world building bem básica, no episódio de 11 minutos,
traz alguns elementos interessantes, uma cor um pouco mais fluídica, uma coisa mais interpretativa. Então sim, mas caso você seja uma pessoa que gosta de algo um pouco mais pesado, world building um pouco mais pesado, e não é muito fã de caricatura ou até mesmo dessas animações que a gente chama de, né, braços de mangueira, né, o rubber, talvez você não curta muito porque o estilo gráfico não é muito assim, muito bem feito. Ele é assim uma referência muito forte às animações pretas e brancas. Então, de uma forma geral, achei interessante, achei legal, porém vai muito do gosto e também existem diversos gatilhos que podem ser que não seja interessante caso você não ache que vale a pena assistir. Então, pessoal, falar um pouco agora sobre o episódio número 8 da 8ª temporada. É um grande salto, basicamente, de 2 temporadas inteiras, praticamente. Quando a gente fala sobre esse episódio, o que nós temos? Aparece uma problemática, simplesmente todos os cabides somem. Descobrimos qual é o problema geral de quem está fazendo, que na verdade, como sempre, é o Rei Gelado, que está roubando os cabides, porque a chave dele caiu num poço sem fim, então ele está jogando os cabides para tentar conseguir pegar. Essa é a problemática da história, mas depois acontece uma reviravolta e na verdade acontece que eles despertam o antigo rei do elemento gelo, né? No caso uma rainha. E que depois ela tenta, né, convence o Rei Gelado a fazer o seu acólito, faz com que, né, sequestre a princesa da gosma, do fogo e das balas, algo que reflete daquela outro episódio. E com isso desperta os poderes delas parcialmente e depois acontece uma reviravolta, elas conseguem fugir, ela fica putaça, diz que vai mudar tudo e não sei o que. Beleza. O que acontece? Se a gente considerar então que realmente aquilo que aconteceu lá foi o passado e um sonho, é um tanto complicado porque se você for parar para ver, o que aconteceu lá, sendo um sonho ou uma memória, deveria ser na primeira pessoa. Com isso, o Rei Gelado conhece a história do que ele não estava presente, porque a gente assistiu algo que era do sonho dele. Então, em tese, a gente não poderia ter visto aquela cena porque ele não estava presente. Então, existe aí um certo quê de continuidade. Mas não tem problema, porque suspensão voltada à descrença foi para casa do chapéu. Aí, beleza. Segue a vida. Entramos nesse episódio. A gente percebe que existe realmente esses 4 entidades. Porém, naquele episódio, eles foram congelados. E se ela se congelou e se manteve vivo, se o Evergreen naquela época congelou os caras, então eles não deviam ter morrido. Principalmente pelo fato de que ela disse que existe um fator de reencarnação e toda vez que morre e volta, eles sempre se encontram. Então existe aí um erro de continuidade, porque se você diz que existe esse ciclo de reencarnação, é o que ela vai explicando no decorrer da história, e existe esse fator de que ela pode se congelar, a não ser que considere que ela pode se congelar e se manter viva porque ela é elemental do gelo, porém os outros que ficaram congelados por não serem elementais do gelo morreram congelados e com isso o ciclo de reencarnação continua. Ok, mas se isso é possível, não tem como ela ter sugerido para eles no passado, se congele porque vai acontecer um negócio cataclísmico e com isso vamos sobreviver durante esse período. Então assim, existe aí esse erro de continuidade, mas novamente, regra 0 de Sanderson, onde simplesmente a suspensão da voluntária de descrença vai para cara do chapéu. Nesse episódio especificamente, é interessante um pouquinho do world building, porque realmente mostra que aquilo que apareceu no outro episódio é realmente um passado, e mostra que existe sim, as grandes entidades eram esses 4, então tinha o elemental do fogo, elemental do gelo, elemental da gosma e elemental do doce. Não queira saber, eu não faço ideia também, na verdade quem assiste esse desenho deve saber os motivos, porém eu não sei dizer o porquê raios, a não ser que assim, considerando gelo é água, fogo é fogo, gosma seria terra, ou o doce seria terra, porque o doce é sólido, mas a gosma ela é fluídica, meio plasmática, meio que o ar, ou seja, não faz referência direta aos 4 elementos. Obviamente, considerando que é um desenho
de ar cômico, fatalmente foi escolhido esses 4 elementos, porque gelo e fogo é simplesmente legal, básico e normalmente essencial para uma trama, e para a gente criar um ar cômico, um certo nonsense, foi colocado o elemental de gosma, elemental de doce, né? Simplesmente para justificar alguma coisa. Acredito que, como foi falado, a história seguiu um caminho um tanto diferente. Então, provavelmente, aconteceu o quê? Existia sim um cenário, existia sim uma sequência de histórias e depois criaram uma justificativa para dizer por que daquelas primeiras temporadas. Então, de uma forma geral, é um jeito de querer se explicar. Então, de uma certa forma, esse episódio, que são os elementais, minimamente de world building, é interessante, traz uma proposta legal, porém, fere um tanto narrativamente. Ah, mas Rafa, se você for considerar que a pessoa assistiu a temporada 6, episódio 24, e agora é o episódio 8, a temporada 8, ele não vai lembrar. Sim, realmente, é bem difícil lembrar, a não ser que a pessoa realmente esteja vivendo e maratonando aquilo. Porém, não tira o desmérito de não existir uma continuidade, ou pelo menos a forma de construção criando esses gaps faz com que gere esse tipo de situação. Quem quer dizer que todo escritor tem o direito de escrever algo no primeiro livro e algo no terceiro livro que escreveu alguns anos depois ter um buraco de descontinuidade? Não traz esse direito, da mesma forma que não tem o direito de quebrar isso. Porém, se a gente avaliar simplesmente o world building utilizando como princípio básico tanto a criatividade, a regra zero e também o nonsense, com certeza é uma premissa interessante e uma justificativa interessante. Porém, existem pequenos elementos da plot que meio que ferem um tanto a fluidez, não, vamos dizer assim, do episódio em si, mas sim da coerência narrativa entre as duas temporadas. Então, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre o episódio da 7ª temporada, o 7º episódio, Tudo Permanece. Uma coisa interessante sobre esse episódio é que ele fala um pouco mais da origem da Marceline quanto a alguns quesitos. Você percebe que a Hora de Aventura ele é um desenho bem fragmentado. Acredito que as primeiras 2 temporadas servem apenas como histórias aleatórias quaisquer para apresentação do universo ou coisa do gênero. Porém, quando ele já entra nas próximas temporadas, você percebe que existe sim uma continuidade narrativa, porém, para gerar um certo tipo de mistério e alguma outra coisa meio que não te obrigando a assistir numa linha cronométrica, ele está espalhado. Tanto que você percebe que esse episódio da temporada 7, ele fala um pouco da relação que a Marceline tem com o Rei Gelado, algo que fala no episódio 14 da temporada 5, sobre um pouco da relação deles, aí mostra depois de X temporadas um pouquinho mais dessa relação. Então meio que vai brincando em episódios jogados para aqui para ali, onde poderia sim existir uma ordem cronológica, mas ele decide fazer essa forma meio que acronológica como objetivo de criar algum certo tipo de mistério irrelevante. Acredito que seja realmente, como eu falei, por ser uma série animada, de desenho animado meio que não sequencial, para que as pessoas não tenham necessidade de assistir a todo momento, porém, acredito que sim, deve ter alguma ordem cronológica correta para explicar de uma forma mais temporal algumas coisas que acontecem. Porque como existe muito quesito flashback, muito quesito de lembrança, sonhos, pesadelos, etc. Então eu acredito que isso justificaria estar em qualquer momento, em qualquer ordem e vai colocando. Meio que essa história especificamente conta um pouco sobre meio que a Marceline, ela é uma vampira, não sabemos a origem dela, mas ela é uma vampira, ela vivia com a mãe, não sabemos se é realmente a mãe, aí perdeu a mãe, conheceu o Rei Gelado, aí separou dele, aí depois cresceu com uma vampira sozinha, aí mostra um pouco como ela vai ganhando os poderes dela, matando outros vampiros, até que chega um ponto onde ela é poderosa para enfrentar o rei dos vampiros. Só que o episódio acaba aí, não fala mais muita coisa. E também começa o episódio com o fato de que ela estava para ser queimada, porém o sol aparece e ela não é queimada porque ela é ou uma vampira diferente, ou não é vampira, ou não é, ou sugou muitos poderes. Meio que não explica. Esse episódio especificamente gasta o
episódio inteiro simplesmente para justificar um pouco da origem dela com um pouco da origem dos poderes dela. E só. Claro que é interessante ter episódios que aprofundem mais alguma coisa, porém, simplesmente como um episódio isolado, fica um tanto complicado você avaliar narrativamente alguma coisa. Como eu falei pra vocês, estamos já na 7ª temporada, o 7º episódio, deve ser lá, tá lá para depois do 100 e pouco, então muita coisa você já conhece, então isso vai apenas trazendo um pouco mais de profundidade e camadas de personagem. É interessante, é algo promissor, porém algo que realmente remete o passado como uma forma de trabalhar os flashbacks, lembranças, memórias, sonhos e pesadelos, eu realmente acho, Rafael, muito preguiçosa, onde poderia trazer de diversas outras formas, não simplesmente gastar um episódio de ai meu Deus, simplesmente acontece. O que eu acho interessante nesse quesito é que você mostra um pouco realmente do world building, mostra um pouco do sistema mágico, referenciando a presença de criaturas, o sistema mágico, a ordem natural, como que funcionam alguns processos. E realmente é mostrado num show don't tell, apesar de ter uns leves graus de tell, porém mais como um show com o objetivo de realmente mostrar. Então, de uma forma geral, eu achei interessante e acho que, considerando a altura do episódio, sendo a 7ª temporada, fica bem mais fácil de se trabalhar. Mas com uma história isolada, pontual, não me traz profundidade, nem muita coisa que fala assim, nossa, que legal, nossa, que incrível. Claro que realmente existe sim algumas relações interessantes, porém, de uma forma geral, acredito que seja muito mais como algo que fortalece, talvez a nostalgia para quem assistiu na época que era mais criança, ou caso você realmente goste bastante disso, você reforça bastante a profundidade de personagens e também de world building. Meio que tenta trazer um pouco do tripé dos personagens. A gente fala do tripé dos personagens como os 3 pontos mais importantes: gostabilidade, conexão com o escritor, ou com o autor, ou com o personagem, a conexão que o personagem tem com a pessoa propriamente dita. No caso, o leitor ou alguém que faça alguma referência direta, e também o nível de habilidade. Então esses 3 pontos são os pontos mais importantes quando a gente vai construir um personagem, o quanto ele é gostável, o quanto ele pode se identificar com o leitor, e também o quão habilidoso é em alguma coisa. Esses são principalmente os 3 pontos que mais são trabalhados quando você quer trabalhar o quesito mais de gostabilidade do personagem, o desenvolvimento dele dentro da trama. Então você percebe que tenta aprofundar um pouco mais, porém como não existe um arco de personagem dentro dessa história, principalmente por serem realmente episódios curtos de 10, 11 minutos, não tem como trabalhar profundamente essa cronologia. Porém, como eu falei para vocês, tanto que tenta apresentar diversas coisas ao mesmo tempo, trazendo essa profundidade. De uma forma geral, acredito que seja um bom episódio, ele tem uma narrativa levemente interessante, cria algumas propostas, traz algumas promessas, cumpre a grande parte delas, porém não existe nenhuma fragmentação histórica que gere algum tipo de coisa, apenas o fato de ser acronológico, sempre tem uma história aqui, um ponto aqui, um flashback lá, não cria necessariamente uma linha temporal mais bem lógica, com um objetivo que te force ou a reassistir alguma coisa, ou maratonar várias vezes para você mesmo criar essa linha temporal de pensamento. Então, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre o episódio da 7ª temporada, o 7º episódio, Tudo Permanece. Uma coisa interessante sobre esse episódio é que ele fala um pouco mais da origem da Marceline quanto a alguns quesitos. Você percebe que a Hora de Aventura ele é um desenho bem fragmentado. Acredito que as primeiras 2 temporadas servem apenas como histórias aleatórias, quaisquer, para apresentação do universo ou coisa do gênero. Porém, quando ele já entra nas próximas temporadas, você percebe que existe sim uma continuidade narrativa, porém, para gerar um certo tipo de mistério e alguma outra coisa, meio que não te obrigando a assistir numa linha cronométrica, ele está espalhado. Tanto que você percebe que esse episódio da temporada 7, ele fala um pouco da relação que a Marceline tem com o Rei Gelado, algo que fala no episódio 14 da temporada 5, sobre um pouco da relação deles, aí mostra depois de X temporadas um pouquinho mais dessa relação. Então meio que vai brincando em episódios jogados para aqui para ali, onde poderia sim existir uma ordem cronológica, mas ele decide fazer essa forma meio que acronológica como objetivo de criar algum certo tipo de mistério irrelevante.
Acredito que seja realmente, como eu falei, por ser uma série animada, de desenho animado meio que não sequencial, para que as pessoas não tenham necessidade de assistir a todo momento, porém, acredito que sim, deve ter alguma ordem cronológica correta para explicar de uma forma mais temporal algumas coisas que acontecem. Porque como existe muito quesito flashback, muito quesito de lembranças, sonhos, pesadelos, etc. Então eu acredito que isso justificaria estar em qualquer momento, em qualquer ordem e vai colocando. Meio que essa história especificamente conta um pouco sobre meio que a Marceline, ela é uma vampira, não sabemos a origem dela, mas ela é uma vampira, ela vivia com a mãe, não sabemos se é realmente a mãe, aí perdeu a mãe, conheceu o Rei Gelado, aí separou dele, aí depois cresceu com uma vampira sozinha, aí mostra um pouco como ela vai ganhando os poderes dela, matando outros vampiros, até que chega um ponto onde ela é poderosa para enfrentar o rei dos vampiros. Só que o episódio acaba aí, não fala mais muita coisa. E também começa o episódio com o fato de que ela estava para ser queimada, porém o sol aparece e ela não é queimada porque ela é ou uma vampira diferente, ou não é vampira, ou não é, ou sugou muitos poderes. Meio que não explica. Esse episódio especificamente gasta o episódio inteiro simplesmente para justificar um pouco da origem dela com um pouco da origem dos poderes dela. E só. Claro que é interessante ter episódios que aprofundem mais alguma coisa, porém, simplesmente como um episódio isolado, fica um tanto complicado você avaliar narrativamente alguma coisa. Como eu falei pra vocês, estamos já na 7ª temporada, o 7º episódio deve, sei lá, tá lá para depois do 100 e pouco, então muita coisa você já conhece, então isso vai apenas trazendo um pouco mais de profundidade e camadas de personagem. É interessante, é algo promissor, porém algo que realmente remete o passado como uma forma de trabalhar os flashbacks, lembranças, memórias, sonhos e pesadelos, eu realmente acho, Rafael, muito preguiçosa, onde poderia trazer de diversas outras formas, não simplesmente gastar um episódio de ai meu Deus, simplesmente acontece. O que eu acho interessante nesse quesito é que você mostra um pouco realmente do world building, mostra um pouco do sistema mágico, referenciando a presença de criaturas, o sistema mágico, a ordem natural, como que funcionam alguns processos. E realmente é mostrado num show don't tell, apesar de ter uns leves graus de tell, porém mais como um show com o objetivo de realmente mostrar. Então, de uma forma geral, eu achei interessante e acho que, considerando a altura do episódio, sendo a 7ª temporada, fica bem mais fácil de se trabalhar. Mas com uma história isolada, pontual, não me traz profundidade, nem muita coisa falando assim, nossa, que legal, nossa, que incrível. Claro que realmente existe sim algumas relações interessantes, porém, de uma forma geral, acredito que seja muito mais como algo que fortalece, talvez a nostalgia para quem assistiu na época que era mais criança, ou caso você realmente goste bastante disso, você reforça bastante a profundidade de personagens e também de world building. Meio que tenta trazer um pouco do tripé dos personagens. A gente fala do tripé dos personagens como os 3 pontos mais importantes: gostabilidade, conexão com o escritor, ou com o autor, ou com o personagem, a conexão que o personagem tem com a pessoa propriamente dita. No caso, o leitor ou alguém que faça alguma referência direta, e também o nível de habilidade. Então esses 3 pontos são os pontos mais importantes quando a gente vai construir um personagem, o quanto ele é gostável, o quanto ele pode se identificar com o leitor, e também o quão habilidoso ele é em alguma coisa. Esses são principalmente os 3 pontos que mais são trabalhados quando você quer trabalhar o quesito mais de gostabilidade do personagem, o desenvolvimento dele dentro da trama. Então você percebe que tenta aprofundar um pouco mais, porém como não existe um arco de personagem dentro dessa história, principalmente por serem realmente episódios curtos de 10, 11 minutos, não tem como trabalhar profundamente essa cronologia. Porém, como eu falei para vocês, tanto que tenta apresentar diversas coisas ao mesmo tempo, trazendo essa profundidade. De uma forma geral, acredito que seja um bom episódio, ele tem uma narrativa levemente interessante, cria algumas propostas, traz algumas promessas, cumpre a grande parte delas, porém não existe nenhuma fragmentação histórica que gere algum tipo de coisa, apenas o fato de ser acronológico, sempre tem uma história aqui, um ponto aqui, um flashback lá, não cria necessariamente uma linha temporal mais bem lógica, com o objetivo que te force ou a reassistir alguma coisa ou maratonar várias vezes para você mesmo criar essa linha temporal de pensamento.
Então, pessoal, como eu falei no começo do episódio, o Wendel separou pra mim vários outros episódios. Eu trouxe apenas 5, porque como eu falei pra vocês que a proposta seria um tanto diferente de explicar um pouco sobre a minha primeira percepção de cada um desses episódios. Ele separou 12 e eu peguei esses 5 primeiros, porque senão o vídeo ia ficar realmente gigantesco. Eu tô aqui terminando esse bruto com mais de 40 minutos, e com isso a gente já tá nos 5, faltando ainda 7 no total. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e vocês querem que tenha a parte 2 e a parte 3, como já está gravado, deixa aqui nos comentários que, se por acaso tiver bastante pessoa pedindo e um engajamento bem legal, eu trago sim a segunda e a terceira parte dessa gravação de episódios. Se por acaso você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários quais são os episódios, talvez, que você queira que eu traga especificamente desse aqui, ou se por acaso você tem um filme, uma série ou um anime que gostaria que eu desse a minha primeira impressão, ou no caso dos primeiros 1/3, ou caso seja muito grande, qual temporada que você quer que eu veja, e se ele é gigantesco, como por exemplo One Piece, quer que eu foque algum episódio específico para trazer a minha primeira impressão. Deixa aqui nos comentários, escreve mais ou menos o que você deseja, e obviamente eu colocarei na lista de espera como forma de coisa que numa hora vai chegar o seu episódio. Não se preocupe quanto a isso, é só você pedir que com certeza ele chega em algum momento. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!